nossa live de autoconhecimento. Vou chamar a Nathalie. Vamos falar de autoconhecimento hoje. Hoje espero que a coisa vá. Mas que dificuldade, né, de conseguir um autoconhecimento aqui. Vivi me ajudou, me emprestou aqui um outro celular, para ver se com esse outro celular vai. O pessoal está entrando. Vamos ver se a Nathalie entra para a gente chamá-la aqui. A gente vai chamar. Eu só vou saber se vai dar certo, Vivi, quando a Nathalie entrar aqui, que ela ficar em duplinha comigo. Porque isso aqui tudo aconteceu das outras vezes, mas quando eu colocava ela em duplinha não carregava. Esse que era o problema. A Nathalie mandou a solicitação. O tempo. Nathalie entrou! Meu Deus, conseguimos! Nathalie, isso aqui é um desafio para os buscadores de autoconhecimento hoje. Isso, é para mostrar que essa jornada não é fácil, não é assim, rápida, ela demora. Então, só quem tem paciência mesmo. Nossa Senhora, pessoal, quem está aí tentando entrar, desculpa, a gente tentou várias vezes, foi muito difícil, mas eu acho que foi um problema no meu celular. Não foi a Nathalie, fui eu. Então, fiquem com raiva de mim, não da Nath, tá? Nath, Isso querida, que prazer em estar aqui. Bom, é. vamos começar a gente se apresentando, porque eu não sei de onde está ouvindo o pessoal, do meu perfil, do seu perfil, então a gente podia, de uma forma mais bem resumida, se apresentar, Nath. Vamos começar com você? Obrigada. Eu agradeço pelo convite, é sempre uma honra estar na sua presença, aprender com você. Eu sou Nathalie Andreoli, eu sou terapeuta integrativa. Então, eu uso práticas integrativas complementares, né, para auxiliar as pessoas justamente nesse processo de autoconhecimento, né? Trabalho com aromaterapia, com meditação, que eu aprendi com o Dr. Roberto, e também com facilitação de um jogo que chama Mahalila, que é o jogo do autoconhecimento. Então, basicamente, esse é o meu servir. Eu sou o Roberto, para quem é do perfil da Nath, que não me conhece, eu sou Roberto Cardoso, médico e meditador há mais de 4 décadas. Estudo, publico com meditação e tenho também um curso, né? Já formei muitos instrutores de meditação na área da saúde, centenas de instrutores de meditação na área da saúde. E hoje a gente tem um desafio, a gente vai falar sobre autoconhecimento. Realmente é um desafio. E a gente fez uma combinação, a Nath e eu, antes da gente responder 3 perguntas para tentar ajudá-los. Depois a gente pode desenvolver um pouquinho as respostas, conversar mais, mas basicamente a gente vai responder 3 perguntas. O que é autoconhecimento? As fases, quais são as fases do autoconhecimento, que inclusive é o título da live, e por onde começar? Por onde a gente começa essa história toda? Então, Nath vai abrir com essa primeira resposta, Nath. É o primeiro desafio nosso hoje, que não é simples, né? Mas vamos buscar isso aí. O que é o autoconhecimento? Eu costumo dizer que ele é um mergulho interno, né? É um processo que ele tem um começo, mas ele não tem fim. E quanto mais a gente sendo mais partes nossas, é como se a gente fosse iluminando, né? Partes desconhecidas dentro de nós. E que às vezes a gente classifica como boas ou ruins. Então eu não gosto disso, na verdade, eu vejo que são partes complementares. Então, ao longo desse processo, às vezes a gente não gosta do que a gente encontra, né? Mas é aquilo que a gente é. Então eu vejo, por isso que eu digo que é um processo com início e sem fim, porque a cada dia a gente vai se conhecendo e integrando essas partes, né? Para mim é isso que é o autoconhecimento. Bom, legal. Eu também eu entendo dessa maneira também, né? Eu explico de um jeito diferente, mas eu entendo de uma maneira semelhante à Nath. Eu entendo que o autoconhecimento é o conhecimento da sua essência. Mas toda a busca do conhecimento dessa essência já é um caminho de autoconhecimento. E entendo que essa busca é uma busca de ida e volta. Eu vejo essa busca como um loop, onde você vai e volta para a essência. Então, eu entendo dessa maneira. Você vai na ida aprendendo e volta na volta desprendendo.
Então, eu acredito que a saída de aprender e desprender acaba, num momento, nos levando à essência. E, no final, o autoconhecimento é o entendimento da essência. Mas o autoconhecimento começa a acontecer quando você começa a caminhar em direção a essa essência. Então, eu entendo o autoconhecimento como a essência e, como a Nath falou, entendo também como o próprio caminho em direção à essência. Então, nesse sentido, eu digo que a gente pensa muito parecido por aí. Sim. E agora a gente tem que explicar com mais calma, Nath, as fases, né? As fases do autoconhecimento. E você vai ver muitas classificações por aí, você vai ver muita gente falando de uma maneira diferente. Então a gente queria ilustrar só para contar o jeito que a Nath vê, que eu vejo, das fases do autoconhecimento. Então vamos deixar a Nath falar primeiro sobre que fases você vê. Perfeito. E o que eu trouxe, assim, para mim, eu classifico em três grandes fases, né? E isso não é nada que eu li em livros, né, que eu estudei sobre isso. Na verdade, foi ao longo desse meu trabalho, dessa minha jornada, eu fui desenvolvendo isso e identificando. Então, para mim, a primeira fase é a fase da consciência. Quando a gente toma contato com algo que a gente não conhecia sobre a gente mesmo, né? Então, a consciência. A segunda fase eu chamo de compaixão. Por quê? Porque às vezes a gente se depara com situações ou com coisas sobre nós que a gente não gosta, que a gente não queria que fosse daquele jeito, ou que a gente não consegue fazer de uma forma diferente. Então eu falo que precisa entrar compaixão nesse processo, porque às vezes é uma vida inteira que a gente está acostumada a fazer daquela forma, né? Então a segunda fase, compaixão. E a terceira fase eu chamo de crescimento, né? Eu fiz os três Cs: consciência, compaixão Verdade. e crescimento. Por quê? Porque a partir do momento que eu trago para a consciência, que eu acolho aquilo, que eu entendo como que eu funciono, por que eu estou agindo daquela forma, eu consigo então, com ferramentas, né, ter um passo de crescimento, sair daquele estado inicial onde eu estava, daquela consciência inicial, e ir para uma nova consciência. E eu gosto muito de pensar em espiral, né? Então a gente está aqui nesse ponto e a gente sobe como se a gente subisse uma oitava musical. Então às vezes parece que a gente volta para o mesmo ponto, mas nunca é o mesmo ponto, né? E às vezes essa espiral ela é milimétrica, né? Então a gente caminha um tiquinho assim. Por isso que eu vejo que a compaixão é algo tão importante nesse processo, né? Essa é a forma como eu vejo, como eu costumo trabalhar. Sim, a espiral ascendente, né? Eu não explico dessa maneira as fases, como você vai ver, mas realmente a espiral ascendente é uma coisa muito clara, né? As pessoas acham que a consciência se adquire assim, igual uma decolagem de um avião, mas não é. É uma espécie de espiral ascendente, onde você volta um pouco, vai, volta um pouco, vai. Mas quando você volta, como você falou, nunca volta ao mesmo ponto. E, Nath, só para enriquecer um pouco mais a sua descrição, é, como é que você vê isso no tempo? Nos momentos, um momento da vida da pessoa, tem um tempo cada uma dessa fase, tem uma idade. Como é que você vê isso no tempo? Porque quando eu falar das minhas fases, eu vou tentar situar assim. Eu queria entender como você enxerga isso no aspecto cronológico. Eu sei que não é uma coisa igual para todo mundo, é muito diferente É. de uma pessoa para outra, mas como você vê de uma forma muito geral isso no tempo? O que eu vejo, assim, são diferentes aspectos, né? Então, assim, para um determinado aspecto que a gente trouxe luz, eu vejo essas mini fases, né? Eu trouxe aquilo para consciência, eu tenho compaixão e eu consigo crescer. Mas não é como um todo. Então, às vezes, tem coisas na nossa vida que a gente consegue evoluir, digamos assim, né, de uma forma mais rápida e outras não. Então, às vezes, padrões de comportamento que eu vejo também que às vezes vem da nossa ancestralidade, sabe? Que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós. Então, algumas coisas eu vejo que não é tão simples de ir subindo nessa espiral. E às vezes eu vejo que a gente dá uns 10 passos atrás, então também não é linear. Pelo menos esse é o que eu vejo que acontece comigo, né? E com as pessoas também que eu atendo. E então, assim, não vejo que tem. Não dá para prever um tempo. Ah, mas quanto tempo, né, que eu vou conseguir? Não. Por isso que eu falo também, não tem fim, porque é como se for. Para mim, eu gosto de falar como se fossem peças de quebra-cabeça, né? Então a gente vai colocando uma pecinha
E às vezes, eu falo, às vezes vem um vento e bate ali e bagunça todo aquele quebra-cabeça. E se a gente está pensando, sei lá, num céu azul, né? Imagina um quebra-cabeça desse quadro. Como que eu vou encaixar aquelas pecinhas ali? Então, assim, é tudo azul. Então, às vezes a gente precisa de paciência com as nossas pecinhas, porque é isso, ao longo da vida, ou vem o gato e bagunça ali com o nosso quebra-cabeça, ou vem um vento, ou as peças caem. Então, assim, elas estão lá, a gente precisa olhar para elas com carinho e ter paciência, porque às vezes até um aspecto que a gente já olhou para ele, dependendo de como ele volta a acontecer na nossa vida, a gente se comporta de uma forma diferente. E o que eu vejo, eu atendo principalmente mulheres, né? Meu público é majoritariamente mulheres. E eu vejo, assim, muita autocrítica. Assim, uma autocrítica feroz, né? E até mesmo, né? Quando eu fiz o curso de meditação com você, eu lembro muito de eu me cobrando na meditação. E você falando, Nathalie, está tudo bem, né? Então, esse está tudo bem é algo que eu vejo que é muito importante dentro desse processo de autoconhecimento. Porque não vai ser linear, não vai ser rápido e vai depender de como a gente está naquele momento e de que aspecto que a gente está olhando. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. Entendi. Bom, como eu vejo as fases do autoconhecimento? Tem várias formas de ver essas fases. A que eu mais acho assim incrível é uma proposta do Nietzsche. Aí eu não sou autor, não sou autoral nessa proposta, né? Que ele falava das fases, de três fases no. E alguns autores já utilizaram essa proposta de Nietzsche, né? Nem eu sou o primeiro a usar também, além do Nietzsche. Vários já utilizaram. Que ele fala da fase do camelo, do leão e da criança. Então, a fase do camelo é a fase de você carregar. Carregar. Então, você carrega conhecimento, você vai aprender, você vai apreender. Você está sugando como um camelo que bebe água, você está aprendendo, você está recebendo, você está aprendendo hábitos de vida adequados, coisa mínima, ou seja, você está sendo educado, educada, aprendendo a conviver em sociedade e começando a ler. Aí você vai começar a ler, gosta de ver livros, livros de autoconhecimento, livros de história e tudo mais. É só entrando, só entrando, só entrando. A segunda fase, depois do caminho, é a fase do leão. O leão é o momento de, enquanto o camelo é na fase de carregar, o leão é o momento de desafiar. Então, o leão é o que diz não. É aquele, eu me imponho como pessoa, me conheço como pessoa, eu desenvolvo uma resiliência, não quero estar naquela normose, como diziam alguns autores, né? A normose, eu sou uma pessoa, eu vou encontrar a minha capacidade, a minha identidade, a minha força, e nesse momento a pessoa vai se conhecer internamente. Então já não é mais uma fase de só pegar informação. É uma fase dela ir, se conhecer, dizer não, ela vai para terapia, ela vai fazer um monte de coisa, vai se conhecer lá dentro, vai ficar mais forte. E depois do camelo, que é carregar, do leão, que é o questionar, o desafiar, vem a fase da criança, que é a fase de se libertar. Então, o que a criança faz? Ela se esvazia. A criança é vazia de conceitos. Assim como uma criança, a pessoa nessa fase começa a se esvaziar. Os conceitos, os padrões cristalizados começam a se descolar dela como uma durex, né? Uma fita adesiva que vai aos poucos perdendo a cola, e aí ela vem caindo. E aí a fase da leveza. Então você tem aprendizado, força e leveza. Então, eu vejo, para mim, essas três fases são muito definidas. E tem uma relação, para mim, varia muito de pessoa para pessoa. Então, eu vou dar uma ideia de tempo, mas em termos de idade, a fase do camelo é a fase da infância, adolescência, a fase. Aí você está no final da adolescência, começo da vida adulta é a fase mais do leão. E aí, quando a pessoa vai chegando ali, varia 30,
40, 50 anos em diante, aí ela tem o chamado da criança. Então, eu vejo dessa maneira as fases do autoconhecimento. Então, é interessante você perceber que você precisa mudar de fase. Camelo precisa ser camelo, depois ele precisa deixar de ser camelo e precisa ser leão, e depois ele precisa deixar de ser leão e precisa ser criança. Então, esse aprendizado, eu vejo dessa maneira o caminho do autoconhecimento. E tudo que eu eu falo hoje basicamente para. A minha fala é 10% para camelos, 30% para leões, 30% para leões e 60% para crianças. Então, eu falo para quem está mais na fase do leão para criança, mais para criança. E o meu público, você falou que seu público é feminino, o meu público também. No YouTube, 75%, no Instagram, 85% de mulheres. Só que o meu público é mais maduro. O meu público no Instagram tenho a partir de quase 100% a partir de 45. Quase 50%, mais de 50% acima de, é, acima de 55. Então, é, é um público bem mais maduro, né? Um público que está ali no leão e não sabe como ir para a criança, não sabe como ir para a fase da criança. Bom, Muito então, interessante. então Eu não como conhecia essas descrições dessas fases. Muito interessante. é muito legal também. E vamos falar como começar. A gente não vai falar, não vai contar hoje todo o caminho do autoconhecimento, porque a gente sabe que não dá, né? Fica complicado, que aí complica. Mas a gente pode falar como começar. Por onde a gente começa? Qual é o primeiro passo que a gente pode dar? E aí, vou deixar você começar também, que eu já falei para chuva. Vou até tomar uma água aqui. Perfeito. Eu vou contar um pouquinho como eu comecei. Então, assim, eu tive a sorte de começar em 1998 praticando yoga com o professor Marcos Rojo. Ah, ele é Então, ótimo. eu tive muita sorte, porque com ele eu comecei a aprender sobre os meus limites, né? Então eu comecei, eu tinha 18 anos, né? Eu estudava lá fazia biologia na USP, né? E eu comecei com ele lá no CP USP. Então eu tive muita sorte de tão novinha já estar entrando em contato com isso e me ajudou muito nessa fase, assim, com provas, né? Ansiedade. Então, e foi quando eu comecei a olhar para mim e ele falava muito disso, né? Pra gente não se comparar com as pessoas do lado, cada um tinha o seu corpo, que a gente tinha que olhar pra gente, que né, a gente fica nessa coisa, fulano já faz tal postura, eu quero fazer igual, né? Então, pra mim, o meu início foi ali, em 1998. E depois teve um amigo meu que faleceu em 1998 também, e aí eu fiquei muito triste. Foi um sentimento assim de muita tristeza e eu acabei buscando terapia. Então eu passei com um psicólogo e ali também eu entendo, né, que juntou o yoga com a terapia para esse processo, né, para esse começo desse meu processo de autoconhecimento. E desde lá estou aqui, né, sempre buscando outras ferramentas. Mas para quem, né, às vezes não se conecta com yoga, ou às vezes não tem uma condição agora de fazer uma terapia, o que que eu diria, né? Primeira coisa, é esse olhar para dentro. Então, às vezes, a gente se fazer perguntas, né? Mas como que eu tô me sentindo? Às vezes as pessoas não sabem descrever como elas estão se sentindo, elas sentem algo e não conseguem descrever. Então, eu gosto muito de fazer perguntas e também da escrita terapêutica, da gente colocar no papel, às vezes escrever tudo que está se passando dentro da gente, sem filtro, sem julgamento, não é uma coisa para mostrar para ninguém, né? Porque eu vejo que a gente precisa olhar para dentro, tentar entender o que está acontecendo dentro, né? Outra forma que é uma das formas que eu trabalho é o jogo Mahalila, que é o jogo do autoconhecimento, né? E, Explica um pouco para a gente, explica um pouco para a gente. Eu fui tá, conhecer ontem só, achei interessante. ele até aqui, ó, eu deixei ele aqui atrás tem um tabuleiro. Eu estou vendo, reconhecido o seu vídeo que eu assisti ontem. Então esse aqui é o tabuleiro do Mahalila. O Mahalila, de forma assim bem geral, ele é um tabuleiro que indiano, né? Ele é milenar. E ele
são 72 casas que a gente tem nesse tabuleiro, e a gente tem flechas, né? Que levam a gente para cima, né? Levam ali a gente de um plano, né? Indo para o outro. E tem as serpentes, né? Quando a gente cai na cabeça de uma serpente, a gente vai para baixo. E o que significa isso dentro do jogo, né? Ele mostra para a gente padrões de comportamento que a gente utiliza, né? E as casas, elas falam muito sobre estados de consciência. Então, por exemplo, a gente tem a casa da raiva, a gente tem a casa da compaixão, da violência, né? Da felicidade. Então, assim, você vai rolando dado, é um jogo de dado, né? E você vai passando por essas casas. Então, qual que é a ideia do jogo enquanto ferramenta terapêutica, enquanto processo de autoconhecimento? Trazer consciência, né? O jogo termina na casa da consciência cósmica, mas durante um atendimento não necessariamente a gente vai terminar o jogo. O objetivo para mim, ele fornece como se fosse um mapa. Ele fala, olha, se você fizer isso, se você se comportar assim, você pode cair. Se você atuar dessa forma, por exemplo, a flecha da compaixão, ela é a maior flecha do jogo, né? Então, ela leva a gente para a verdade. Então, eu gosto dele porque o jogo, ele, de uma forma lúdica, ele mostra esse processo de autoconhecimento. E às vezes coisas que a gente não tá querendo enxergar, né, de uma forma racional, às vezes o jogo mostra, às vezes a gente cai 3 vezes na mesma casa, né? Então, eu lembro uma vez uma cliente que caiu na casa da raiva e ela falava, não, mas eu não sinto raiva. Aí quando caiu de novo na casa da raiva, ela, não sinto raiva. Daí depois ela, nossa, eu não sabia que isso que eu sentia era raiva. Então ele ajuda a trazer de uma forma lúdica, assim, digamos, né, uma forma mais leve, questões para o nosso autoconhecimento, né? E por fim, outra maneira que eu ia dizer que não podia deixar de falar isso é a meditação, né? É uma forma, só que a meditação, daí o ideal é que você faça com um instrutor, não vá fazer sem técnica nenhuma, senão você vai se assustar com o que você vê dentro de si, né? Aí temos aqui uma ótima pessoa para aprender a meditar. Então, basicamente, que eu queria compartilhar isso, né? Algumas maneiras da gente poder começar nesse processo, né? Ou continuar também, para quem já tá nessa busca, né? Outras formas da gente se autoconhecer. Bacana, quem quiser jogar o jogo de Mahalila, fala com a Nath. Contacta ela aqui no perfil Nath Andreoli, tudo junto. Nath com I, Andreoli com I. Né, Nath? Legal, Nath, legal. Olha, para falar, eu sou instrutora, a Nath também é uma instrutora certificada, formada e certificada em meditação. Então podem confiar nela também. Como é que eu falo, então, para começar? Então, eu falo do camelo, do leão e da criança. Já que eu usei essas 3 fases, eu vou falar em cada uma delas. Você sabe que, às vezes, num novo aprendizado, você volta para uma dessas fases, né? Por exemplo, se você for aprender a meditar, você vai começar a aprender como um camelo. Você vai pegar as informações e entender operacionalmente e tal. Depois você vai para o leão, você vai se olhar, vai se desafiar. No caso da meditação, você se desafia para dentro. Você desafia para dentro. E no final, depois de uns anos aí, você vai simplesmente fluir. Né? O erro importante é você querer viver uma fase dessa antes da outra. Então, o primeiro ponto para entender é o seguinte: você precisa viver essas 3 fases em qualquer aprendizado que você faz: o do camelo, o do leão e a da criança. Então, se você for viver o leão sem viver o camelo, você pode ter um problema. E às vezes acontece isso, principalmente com buscadores mais jovens. Acontece isso. Ele quer viver o leão, ele quer viver a criança, mas ele não foi camelo, não foi leão ainda. Então não vai ser, você não vai conseguir muito jovem, às vezes, ir para a fase da criança, porque não deu. Você pulou etapas aí. Então, ponto 1, a fase do camelo, seja a fase de vida, seja uma fase de um aprendizado de uma coisa nova. Aceitar e ter humildade. Acatar, ter humildade, querer sorver como o camelo sorve a água e ter essa coisa aberta, esse coração de aprendiz. O coração de aprendiz é o que caracteriza o camelo. Você está numa fase da vida em que você está sorvendo, sorva, leia, pegue informações com humildade, com vontade, com avidez. Isso é normal, não tem nada de errado aí. E se você está aprendendo uma coisa nova, também começa dessa maneira. Diz o Cortella, ele fala, sem suspeição, né? Veja uma palestra sem suspeição.
coração aberto. Depois você sai da palestra e vai ver o que você vai fazer com aquilo. Vai usar, vai jogar fora. Você vai ver isso depois. Mas na hora, sem suspeição. No leão, aí é hora de questionar. Questionar. E as pessoas questionam, dizem não, se posicionam. Isso elas fazem direito. O que elas não fazem direito é fazer isso para dentro. Dizer não para os padrões anteriores, se questionar internamente. Por que eu acho dessa maneira? Então, isso vai gerando a chamada inteligência emocional. Então, você vai falando, por que eu acho dessa maneira? O que é isso que eu sinto? O que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo comigo? Então, o não que você diz e o desafio que você faz é um desafio para fora, mas lembra de fazer para dentro também. Se desafia a se conhecer. E para quem está na fase da criança, você está no caminho meditativo aí, está vários anos meditando, e tem uma hora que você estabiliza. Você várias vezes vai entrar na assédia, que foi minha live com o Marcos outro dia, você desanima, você vai em frente, mas tem uma hora que a poeira baixa e parece que nada mais está acontecendo. Você está na volta. A criança é aquele caminho de ida que eu falei no começo. O leão é o final da ida. E a criança é o caminho de volta. Então você volta, você aceita, você pausa, você confia, você deixa fluir. É a hora de deixar a sua essência fluir. Aí não vão aparecer mais respostas, vão desaparecer as perguntas. É a hora que você desiste da busca. Desistir, não desistir de não buscar, fracassei, não, desistir de querer mais. Você vai deixar fluir e vai apenas ser. Aí é essa terceira fase que você vai. Então, quando você faz isso com qualquer coisa nova, você entende essas três fases, você fica bem. Você fica bem. Você quer aprender a quê? Você quer aprender a jogar bola? Sabe como é que você vai aprender a jogar bola? Isso é um campo, corre para cá, aqui não é um gol, aqui é outro gol, aqui é uma bola. Você vai jogar nessa posição, vai chutar a bola desse jeito. Aí daqui a pouco você vai fazer suas próprias jogadas. Você vai dar um drible, você vai usar. Você vai dizer sim, vai dizer não. O jogo está difícil, você vai ter raça. Tá, ok. E no final? No final você vira aquele jogador que simplesmente flui. Você e seu corpo, a bola, o jogo, tudo se torna uma coisa só. Então, até para jogar bola, eu dei um exemplo de jogar bola, que é muito popular, né? Principalmente o homem, é mais fácil dar exemplo de bola, a gente desculpa. Mas assim, até para jogar bola funciona para qualquer coisa. É um princípio a ser entendido. E esse princípio traz o autoconhecimento, já que no final de tudo que a gente quer é a nossa essência, né? A gente no final vai fechar com uma mensagem, mas enquanto a Nath pensa na mensagem dela, o que eu quero dizer é que o autoconhecimento, primeiro, é um caminho contínuo, segundo, é uma descoberta de si mesmo, uma descoberta de si mesmo. Então, você não vai descobrir nada que está lá longe, nada que está lá fora, você não vai descobrir nada de sobrenatural. Você vai descobrir a você mesmo. Essa é, talvez, a principal mensagem dessa live. E se você conseguir fazer isso, como a Nathalie falou, sem amargor, sem uma dureza excessiva, com autocompaixão, se a sua compaixão não inclui você, ela é incompleta, então sem autocompaixão vai ficar mais difícil. Deixa a Nath dar a mensagem dela final, depois eu dou a minha. Vai, Nath! Eu queria dizer que, assim, para mim, esse autoconhecimento é a gente ser o que a gente é, a gente reconhecer aquilo que a gente é, para a gente poder se relaxar. Acho que essa questão da criança que você falou é muito isso, né? É esse soltar, de estar relaxado nisso, naquilo que você realmente é. Se fosse para dizer um recadinho rápido, eu diria assim: seja gentil com você mesmo nesse processo. Não se esqueça disso, né? Seja gentil, acolha tudo isso que for acontecendo e aparecendo ao longo desse processo. Legal, legal. Eu vou falar a minha mensagem final. No final, eu vou falar para vocês de um retiro. Vou pedir para a Vivi, se a Vivi estiver aqui, para botar o número de contato aqui para o retiro. Mas o que eu quero falar? O autoconhecimento, ele é um encontro de você com você. Então, ele é muito mais um deixar ir
do que um conquistar. Enquanto você está numa ideia de algo mágico que você vai encontrar em algum lugar, você está na fase da criança, que é normal, não tem nada de errado. Enquanto você estiver numa ideia de estou buscando, vou encontrar, vou conquistar, quando você fala assim, vou conquistar esse estado, vou dominar a minha mente, você está na fase do leão, que é normal, não tem nada errado. Mas quando você diz assim, olha, eu simplesmente sou, eu estou aqui, eu estou aqui, passei por essa jornada porque eu precisava passar por ela e agora eu vou fluir. No momento que você consegue isso, aí você está de fato na fase da criança. E se você estiver na fase do camelo ainda, do leão, não é um problema, não. É um caminho totalmente válido, está tudo bem. O maior perigo é você estar na falsa criança, fazendo ar de criança, fazendo discurso de que você deixa fluir. Eu sou maravilhoso, eu me conecto com tudo, eu deixo fluir. Isso é uma coisa que está na mente. E na mente, você está indo ali no camelo e no leão, você não está. A criança, ela é espontânea. Espontânea no sentido que quando a criança surge em você, ela vai, na verdade, aflorar. Assim como a flor exala seu perfume, a criança exala sua essência. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não sei se a Vivi não está aqui. Deixa eu botar o número de contato do Retiro. Vou conseguir? Acho que eu consegui. Esse número é o Consigo. WhatsApp do Retiro. Então, assim como a gente está nessa, nessa busca, a fase final é a não busca. É o desaparecimento das perguntas. Mas enquanto existe pergunta, tente responder. Tente responder. Porque é o seu esforço de tentar responder, o seu esforço de tentar buscar, que vai te levar nem sempre a todas as respostas. Mas esse seu esforço um dia vai te levar ao desarme das perguntas. E quando elas desarmam, tinha um sábio Vulricin, ele falava que quando tudo se vai, aquilo que fica é o que sempre foi. Eu acho essa frase incrível. E, gente, se a gente quiser conversar mais, ela falou do professor Marcos Rojo, eu estou fazendo um retiro com ele, é um ícone da yoga brasileira, no dia 23 a 25 de maio. Eu coloquei aqui o número para o retiro. Ah, ó, coloquei de novo, é o WhatsApp. Vocês podem conseguir informação sobre o retiro. Vai ser uma fazenda centenária, em Tremembé, no Vale do Paraíba. Não é longe de São Paulo também, é perto de São Paulo. Eu acho que vocês vão gostar muito. A gente vai ter práticas de yoga simples, mesmo para quem não tem experiência, práticas e palestras de meditação, contato com a natureza. Eu convido vocês, podem pegar informações por esse WhatsApp, para a gente se encontrar lá. E tem para o link da minha bio também. E quero agradecer um montão a Nath. Nath, que prazer fazer uma live com você, que legal. Eu acho que essa live ficando gravada vai poder ajudar muita gente, porque o mundo virou uma rave, como diz o Luiz Felipe Pondé, uma rave de hiperestímulo e de a gente está meio zumbi, o mundo está doente, a gente precisa de ajuda, nós todos precisamos de ajuda. Como o Randaz diz, nós estamos todos levando todos para casa. Então, essa live é uma ação, uma atitude nesse sentido. Muito obrigada, Nath, por participar dessa atitude comigo, querida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre uma honra e sempre um aprendizado. Muito, muito, muito grata. E um bom retiro. Eu não vou conseguir participar, estou longe, né? Estou É, no sul, em Florianópolis, mas eu que desejo um pena. bom retiro. Eu recomendo, que os dois juntos, assim, é incrível mesmo. Muito bom. Obrigado, gente. Gente, obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.